Dando continuidade à nossa aula de transformada inversa de Laplace, agora a gente vai iniciar a aula, então, resolvendo esse exercício, essa atividade que eu passei na nossa última aula. Então, vamos passar aqui para o whiteboard para a gente poder olhar. Bom, então, o exercício que a gente vai querer resolver é o x de s igual a s ao quadrado, mais 2s, mais 3, sobre s mais 1 ao cubo. Então, o exercício aqui já está nos trazendo a informação de que a gente tem polos múltiplos. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer a decomposição em fração parcial. Então, vamos aqui, s ao quadrado mais 2s mais 3 vai ser igual a sobre s mais 1 ao cubo, vai ser igual a sobre s mais 1 ao cubo, mais b sobre s mais 1 ao quadrado, mais c sobre s mais 1. Bom, então a gente vai precisar definir quem é o s mais 1 ao cubo. Então, vai ficar a mais b que multiplica s mais 1, mais c que multiplica s mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a mais bs mais b, mais c que multiplica s ao quadrado, mais 2s mais 1. Isso tudo sobre s mais 1 ao cubo, que vai ser igual a mais bs mais b mais cs ao quadrado, mais 2s mais 1. 2sc, né? Falta o c aqui. Mais c. Isso. Então, colocando todo mundo junto aqui, quem tem vai ficar cs ao quadrado, mais b mais 2cs, mais a mais b mais c. Isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? A s ao quadrado mais 2s mais 3. Então, a gente já tira aqui que c é igual a 1, porque é os quadrados, né? B mais 2c é igual a 2, porque o 2s aqui. E aqui é 3. Então, vai ficar a mais b mais c igual a 3. Então, a gente tem que c igual a 1. A gente tem que b mais 2 é igual a 2. Então, a gente vai ter aqui que b é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Perfeito? E o a é igual a 3 menos 0 menos 1, que vai ser igual a 2. Então, a é igual a 2. E b é igual a 0. Com isso, a gente chega a x de s vai ser igual a 2 sobre s mais 1 ao cubo, mais 1 sobre s mais 1. É isso. Bom, agora para a gente fazer a transformada inversa. Transformada inversa do x de s vai ser igual a 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre s mais 3 mais 1, desculpa, ao cubo, mais 1 sobre
é menos 1 sobre S mais 1. Isso aqui vai ser igual a 2. 1 sobre S mais 1 vai ser igual a quem? A gente vai pegar o formulário. Vamos pegar o formulário. 1 sobre S mais 1 ao cubo. Opa, apareceu aqui 2. Então, na verdade, esse 2 aqui, a gente vai apagar ele daqui e a gente vai deixar ele aqui em cima, porque, na verdade, ele já aparece na nossa fórmula, facilitando bastante as contas. Então, olhando aqui o formulário, vai ser igual a t ao quadrado, a exponencial de menos a, o a é 1 nesse caso, menos 1, o menos t, né? Mais 1 sobre S mais 1, a gente já sabe que é exponencial de menos t. Então, isso aqui vai ser igual a t ao quadrado mais 1, que multiplica a exponencial de menos t, ambos para quando t é maior que 0. Então, tá aqui a resposta, pessoal. Chegamos aqui. Temos a resposta. Certo? Bom. Então, vamos retomar aqui. Bom, então, vimos aqui como resolver essa atividade que eu passei para vocês, também nada muito difícil quando tem polos múltiplos. O mais complicado mesmo é quando a gente tem polos conjugados e complexos, né? A gente viu que a gente precisa fazer alguns algebrismos aí na aula anterior. Então, aqui tem um pouco sobre a resposta desse problema, mas, bom, também já foi feito no whiteboard para vocês. Agora a gente vai entrar numa última parte aqui, quando a gente fala de transformada de Laplace, que é, de fato, a gente fechar aquele loop que a gente comenta, né, que é partir de uma EDO, fazer a transformada, resolver a transformada, fazer a transformada inversa e obter a solução da EDO. Então, as transformadas de Laplace, elas são muito úteis para fazer a resolução dessas equações diferenciais ordinárias. Especialmente, vai ser o principal problema que passa a ser, né, deixa de ser a equação diferencial e passa a ser a transformada inversa. A transformada direta é bastante mais simples que a transformada inversa. A gente vai usar a propriedade das derivadas, então, uma derivada no tempo vira um S na frequência, isso vale para as derivadas de grau 2, de grau 3, derivada primeira e segunda, por exemplo, e assim por diante, mas a gente vai ter os resíduos, né? Então, a gente vai começar a precisar saber as condições iniciais, assumindo que as condições iniciais são nulas, as coisas ficam mais fáceis, mas se não forem nulas, elas vão aparecer uns termos a mais aqui também, pessoal. Então, vamos dar continuidade. Bom, de fato, as equações diferenciais ordinárias, elas são muito importantes quando a gente fala de engenharia, porque elas descrevem a dinâmica de sistemas contínuos, onde o x de t é uma entrada, o y é a saída, e a gente tem, então, esse sistema. E eu vou assumir que eu conheço a entrada e eu conheço também as condições iniciais aí, certo? Então, esse número de condições iniciais vai depender da ordem do sistema, né? Do grau aí das derivadas. Então, se o sistema for de primeira ordem, a gente vai precisar conhecer só o y de zero, nesse caso. E se ele for de segunda ordem, eu precisar conhecer o y de zero e também o y' de zero na primeira derivada, né? Bom, então aqui a gente tem um exemplo, o exemplo 4. Então, considere a equação diferencial ordinária. Nesse caso, a minha entrada vai ser um degrau. Então, assumindo o degrau unitário, que as condições iniciais são nulas, para simplificar um pouco as coisas, e a gente tem ali o y duas linhas, que é a segunda derivada, mais 3y, igual a 2xt. Essa é a equação diferencial, a EDO, que a gente tem que resolver. Bom, a gente fazendo a transformada de Laplace, pessoal, a gente vai obter, então, esse S ao quadrado y de S, porque aqui tem a primeira derivada, o resíduo é zero, né? A condição inicial é zero, então a segunda derivada virou basicamente um S ao quadrado. E a primeira aqui não tem derivada, né? Então é 3y de S é igual a 2x de S.
A gente fazendo aqui um algebrismo, né, colocando em evidência, vai ficar s ao quadrado mais 3, y de s igual a 2x0. Eu posso ainda fazer a função de transferência, né, relacionando a saída com a entrada. Não estou fazendo isso aqui, mas eu tenho que y de s é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 3x de s. Bom, quem é x de s? Eu conheço o x de s, porque eu conheço quem é a entrada, é um degrau, e a transformada de um degrau é 1 sobre s. Então, como a transformada de um degrau é 1 sobre s, vai virar 2 sobre s, porque vale lembrar, né, o x estava multiplicando por 2 aqui, então 2. Se eu pegar, então, e esse s ao quadrado mais 3 colocar ali para baixo, eu vou ter o y de s. Eu conheço o y de s, só que eu quero conhecer o y de t. Eu quero resolver aquela equação diferencial. Então, para obter a equação diferencial, o que eu vou ter que fazer é a inversa dessa equação aqui. Bom, para fazer a inversa, a gente já sabe, né? Olhando essa equação, a gente consegue ver facilmente que ela tem um polo real, que é esse S aqui, o polo em zero, e ela tem um polo complexo aqui, que é, na verdade, esse S ao quadrado igual a menos 3, então a raiz de menos 3, a gente sabe que isso é um número complexo. Então tem um polo complexo aqui, a gente já sabe como é que faz para resolver, tem que decompor em frações parciais, vai ficar A sobre S, e a parte com polos complexos vai ficar BS mais C, né? A gente já fez isso no exemplo anterior. E aí eu vou, definir quem é a parte de cima, vou igualar ao 2, né? Então, o A mais B vai ser igual a 0, o C igual a 0, e o 3A igual a 2. Então, o A vai ser 2 terços, está aqui, A 2 terços, o C já vem o 0 grátis para a gente, e o B vai ser, então, menos 2 terços, porque a soma do A mais o B tem que ser igual a 0. Com isso, eu consigo chegar aqui num y de s aqui, vamos chamar assim, né? Não sei porque ele postou x de s aqui, isso aqui vai virar um y de s, que vai ser 2 terços sobre s, menos 2 sobre 3s, sobre s ao quadrado mais 3. Bom, posso olhar o formulário lá e começar a resolver. Essa parte 1 sobre s, a gente já sabe que é um degrau. Esse s mais s ao quadrado mais 3, temos lá no formulário. O que a gente tem mais próximo no formulário é o cosseno de ômega t. O cosseno de ômega t é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. O que a gente tem aqui, na verdade, é um pouquinho diferente. A menos, na verdade, é bem parecido, mas a menos desse 3, que na verdade não está ao quadrado. A gente já sabe, né? Se eu quero botar uma coisa ao quadrado, eu tiro a raiz e elevo ao quadrado. E aí, então, eu vou ter a raiz de 3. Nesse caso específico, então, eu vou ter 2 terços que multiplica um degrau aqui, que vai virar 1, né? Assumindo t maior que 0. E essa parte aqui, que é negativa, vai virar, então, quem? O cosseno de raiz de 3t. Usando, então, a propriedade aqui do formulário. Então, sempre quando a gente tiver complexos, ou ele vai virar aquele exponencial vezes o cosseno, exponencial vezes o seno, ou ainda pode virar só o cosseno ou só o seno. Nesse caso, virou só o cosseno. Então, a gente tem aqui a solução daquela equação diferencial, que é 2 terços, 1 menos cosseno de raiz de 3t. Bom, razoavelmente fácil a gente resolver aquela equação diferencial. Pode ser bastante mais complexo se a gente tiver que resolver ela por outros meios que não seja convertendo para o domínio de Laplace. Então, deixa eu fechar aqui, pessoal. Está aberto ainda. Deixa eu fechar aqui. Bom, beleza. Então, outra questão que surge, né, a resposta ao impulso. A gente comentou já na nossa disciplina que a resposta ao impulso ela vai ser a convolução a saída de um sistema é a convolução da resposta ao impulso, h de t, multiplicado por uma entrada, não multiplicação normal, sim uma convolução, que a gente já viu, então, no semestre passado, aí no bimestre passado e tal, a gente viu esse conteúdo. Então, olhando isso no domínio de Laplace, a gente já viu que uma convolução vira uma multiplicação simples. Isso facilita tudo. Então, na verdade, a gente vai olhar que o h de s vai estar multiplicado pelo x de s. A gente isolando isso, assumindo que a entrada x de s é um impulso, se ela for um impulso, vai ser 1, né? Então, a gente vai ter, na verdade, que o y de t, a resposta ao impulso de y de t é o h de t. Então, a gente consegue, agora, com essa ferramenta também, estimar quem é a resposta ao impulso, que a gente trouxe ali em alguns momentos, sem comentar como é que a gente estimava. A gente pode estimar através da transformada de Laplace de maneira bastante fácil. Bom, então, vamos olhar esse exemplo aqui. Então, aquele exemplo daquela equação diferencial.
eu tinha que o y de S era 2 sobre S ao quadrado mais 3x de S. A gente assumiu lá que era o degrau, né? Aqui a gente vai assumir que é o impulso. Se o impulso vai virar 1, então eu vou fazer a minha transformada inversa. Desce 2 sobre S ao quadrado mais 3. Vou ter que fazer aquele mesmo algebrismo, vai virar um raiz de 3 ao quadrado aqui. E também vou precisar botar o raiz de 3 lá em cima. Para botar o raiz de 3 lá em cima, tinha um 2, né? Esse 2 sobre raiz de 3 vai para fora. Então, vai ficar um 2 sobre raiz de 3 aqui para fora. O raiz de 3 surge aqui em cima, né? Esses raízes de 3 se cancelam e a gente continua com a mesma coisa. Raiz de 3, S ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é um seno. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 3, seno de raiz de 3t. Então, eu consegui resolver aí, descobrir qual é a resposta ao impulso daquela equação diferencial. Então, eu consigo converter um sistema físico, né, um sistema que eu conheça, por exemplo, eu quero conhecer a resposta ao impulso, que depois eu posso aplicar a convolução para responder, descobrir para qualquer entrada arbitrária, e agora eu tenho quem é a minha resposta ao impulso, pessoal. Bom, então vamos pensar nisso num sistema real, né? Então, aqui eu tenho um sistema massa-mola, aqui está o meu y de S, do meu massa-mola. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? 2 aulas atrás aí, a gente viu que o y de S ia ser isso aqui para um sistema massa-mola. Então, quero saber agora como é que é a resposta temporal desse sistema, qual é o y de t, como é que eu faço? Bom, vou fazer a transformada inversa desse sistema. Então, expansão em séries, nesse caso aqui específico, a gente já tem aqui que ele tem 3 polos reais, que é o mais fácil de todos. Ele tem 3 polos reais, eu vou precisar descobrir quem é o A, B e C. Nesse caso aqui, eu já trouxe para vocês o A, B e C. Se vocês quiserem, podem fazer aí no papel e determinar o A, B e C para ver se bate. E a gente chega, então, a essa decomposição em frações parciais. Com isso eu consigo, né? Aqui claramente tem os exponenciais, as constantes e os exponenciais no tempo. Então, aqui o menos 1 foi para fora, ficou 1 sobre S mais 2, isso é exponencial de menos 2t. O 2 terços vai para fora, S mais 1 é exponencial de menos 1t, ou exponencial de menos t. Esse 1 terço também sai para fora, né, da transformada inversa, e o que eu vou ter é uma exponencial de menos 4t, porque eu tinha um polo em 4 aqui, né? Então, vai ficar exponencial de menos 4t. E, de fato, eu tenho a resposta, né, pessoal? Desse sistema, daquele sistema do massa-mola que a gente falou há 2 aulas atrás. Quem não lembra deles, por favor, assistam a aula aí, 2 aulas atrás, e vocês vão ver, ao final da aula, a gente comenta sobre o massa-mola e chega nessa equação de Laplace aqui, que está aqui mostrado para vocês. Então, eu consigo, com isso, fazer uma análise toda temporal do comportamento desse sistema massa-mola, de maneira bastante mais intuitiva, porque está no tempo, né, pessoal? Então, e resolvi o sistema massa-mola aí com uma equação diferencial de segunda ordem, eu consigo resolver ela usando, então, a transformada inversa de Laplace. Essa é uma parte bastante legal, bastante interessante. Bom, que mais, pessoal? A gente tem mais alguns exemplos de solução de EDO e de resposta ao impulso naquela apostila do professor português, então, peço que vocês olhem ela, baixem no AVA, né? Além do livro, no livro também, no Hiking, a gente tem mais atividades. Qualquer livro de sinais vai aparecer mais coisas sobre isso, de equações diferenciais ordinárias, usando transformada de Laplace, tanto a direta quanto a inversa. Não deixe de dar uma olhada, que isso é um conteúdo bastante importante e vocês vão precisar nas próximas disciplinas, aí, nas próximas séries. Feito, pessoal. Obrigado.